Nossa, John, uma rentabilização então de 18% em 2 anos, 17% em 2 anos é ótima? Pera lá, porque essa tabela que eu trouxe aqui, que o Igor colocou para nós, não é uma tabela, digamos assim, tão fiel à realidade econômica brasileira, nem fiel ao teu bolso. Porque tu vai ter sentido diferença na tua grana. Como assim, John? Porque a gente não considerou ainda um fator extremamente importante, uma variável que a gente nunca pode perder de vista, que é a... Bota aqui nos comentários quem sabe qual é essa importante variável. Isso mesmo. Inflação, servidor. A inflação, ela corrói o nosso poder de compra, não podemos esquecer. E a minha simulação aqui que eu trouxe para ti é de 21 até 23. Vamos lembrar que em 2021 a gente ainda estava no processo pandêmico aí e foi o ano da inflação. Então a inflação foi bem alta em 2021. Então a gente precisa lembrar que esse detalhe é importante. Pegando aqui março de 21 como referência, quanto que foi a inflação em 6 meses? Para a gente poder aplicar aí na nossa tabela de 180 dias. A inflação em 6 meses foi de 4,43%. Já a inflação de 12 meses, de março de 21 até março de 22, foi de 10,07%, servidor. Imagina uma inflação de 10%. Aquilo que tu comprava com R$1.000, agora tu precisa de 1.100. E para 24 meses aí, 720 dias, quanto foi a inflação? Aí foi uma inflação mais controlada, digamos assim, de 15,76% nesses 2 anos. Então vamos lá. Igor, traz agora aquela outra tabela que agora sim vamos separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres e a gente vai ver realmente quem se saiu melhor e quem se saiu pior dentro dessa nossa simulação. Pegando as rentabilizações de todos os investimentos e descontando a inflação, olha o que a gente tem aqui, servidor. A poupança, se tu manteve R$1.000 na poupança de março de 21 até março de 23, tu perdeu 3% de poder de compra. E se tu botou num CDB, não ficou muito longe, tu perdeu 2,8% praticamente por cento, assim como a LCI, assim como a Selic. Então, se tu botou R$1.000, em 6 meses a tua conta ia estar com menos 20 pila. 1% 100, 1% 10, 2% 20. Então, uns R$28 a menos aí. Tu ia ter perdido dinheiro em 6 meses. Isso é horrível. Mas a gente precisa considerar ali que a gente está tratando do ano da inflação. Então, realmente, esse ano foi complicado. Esse ano foi um ano atípico, realmente, na questão da inflação. Vamos dar uma olhadinha num cenário um pouquinho mais amplo. Um ano, 365 dias, como é que ficou? Se tu tirar aí aquela inflação de 10% que teve aí de março de 21 a março de 22, a poupança perdeu 5%. Já o CDB perdeu 4,41% e a LCI 4,75% e a Selic 4,69%. Dentro do prazo aí de um ano, quem menos perdeu foi o CDB, 110% do CDI. Então, se tu tivesse aí uma rentabilização de um ano, se tu quisesse investir por um ano, para algum motivo, se tu botou no CDB, aí foi uma boa, foi o que menos perdeu dinheiro. Não foi uma ótima, porque acabou perdendo dinheiro, inevitável, mas aí foi a que menos perdeu dinheiro. Quando é que a coisa muda? Quando a gente vai para um cenário, um espectro um pouquinho maior, de 2 anos, que daí a gente já está começando a sair, realmente, a gente já saiu, final do ano passado a gente saiu da pandemia, assim, mais, digamos, socialmente, e também passamos aí da metade para o final do ano passado, de 2022, por uma deflação, ou seja, inflação negativa, o que acabou diminuindo um pouquinho aí as nossas perdas, né? Essa correção monetária que faz a gente perder dinheiro, ela foi um pouquinho mais singela, digamos assim, com alguns meses aí a gente conseguindo ganhar poder de compra e não perder em função da deflação. Em 720 dias, percebam que se tu deixou 2 anos teu dinheiro na poupança, desde março de 21, em março de 23 tu perdeu 2,59%, ou seja, 25,90, perdeu dinheiro. Agora, se tu deixou um CDB, tu já ganhou aí 2,37%. Uma boa, não uma ótima, mas uma boa considerando aí a inflação. Então tu teve um lucro líquido real, ou seja, um ganho real de 2,37%. Se tu deixou numa LCI, o teu ganho real foi de 1,51%, então
tu ganhou R$ 15 nessa brincadeira. Agora, se tu deixou realmente aí na Selic, aí tu teve um ganho real bem maior, realmente, de R$ 37,70. Mais que o dobro aí da LCI e mais ou menos uns 50% a mais aí do CDB. Então, aqui, servidor, tu pode ver que, sem margem de erro aí, sem qualquer dúvida, a gente pode ver que temos uma grande perdedora e temos uma ganhadora. E como é que a gente define isso? Como eu já disse antes, a grande perdedora foi a poupança, servidor. Bom, já era esperado, não era de se imaginar o contrário. Porque a poupança, ela rende muito pouco, servidor. Porém, ainda hoje, 23% dos brasileiros ainda investem na poupança, ainda possuem dinheiro na caderneta de poupança. Isso é um sinal claro da falta de educação financeira no país. Mas o Grana Sob Controle está aqui para isso, servidor. Para mostrar para os servidores públicos e para o público em geral mesmo que a poupança não é um ótimo investimento, não é nem um bom investimento. Existem outros investimentos muito mais seguros e que rendem muito melhor. Para isso que a gente está aqui. Ah, John, e existe algum título que rende menos do que a poupança? Título de renda fixa? Não vai ter nenhum que rende menos do que a poupança. O que vai acontecer é que se tu não cumprir aí as condições, não cumprir as regras, por exemplo, tu investiu aí em algum título de renda fixa, que aí nominativamente, ou seja, ele vai te prometer e te possibilitar uma rentabilidade bem maior que a da poupança, digamos 100% do CDI. Show? Só que se tu concordou aí com as regras que tu teria que deixar esse dinheiro por 90 dias e tu tira esse dinheiro antes dos 90 dias, pode ser sim que tu tenha uma perda financeira e que isso acabe rendendo menos do que a poupança. Mas aí é porque tu descumpriu aí o combinado realmente. Mas nominativamente, trazendo ali o CDI, que é a nossa referência, não existe, pelo menos eu desconheço, título de renda fixa que prometa uma rentabilização menor do que a da poupança. Agora, se a gente for falar aí de renda variável, aí a gente já não está mais falando de rentabilidade, a gente já está falando de risco-retorno. Aí vai ter os fundos multimercados, vai ter as ações, vai ter os fundos imobiliários que tu pode, assim como tu pode ganhar dinheiro, tu pode perder dinheiro, mas aqui a gente não está mais falando de rentabilização. Existe alguma coisa que renda menos do que a poupança? Se a gente for considerar a questão de risco-retorno, de renda variável, sim, porque tu até pode perder dinheiro. Mas se a gente for considerar só renda fixa, realmente títulos de renda fixa, não vai ter ninguém que rende menos do que a poupança. Quanto aos duelos aí da Selic, do CDB e da LCI. Bom, praticamente aí quando a gente foi analisar 180 dias, empate técnico, porém todos perderam dinheiro quando a inflação foi descontada. Quem investiu por 6 meses em qualquer título acabou perdendo dinheiro. Quando a gente analisou o prazo de 360 dias, quem se saiu melhor foi o CDB, 110% do CDI, mas que mesmo assim, mesmo ele tendo sido o título que mais valorizou dentre esses três ali, ele ainda perdeu dinheiro para a inflação. E quando a gente foi analisar o longo prazo, os 2 anos, quem foi soberano aqui foi o Tesouro Selic. Mas pelo menos os outros dois, o CDB e o LCI, eles, mesmo descontada a inflação, eles ainda tiveram uma rentabilização real, ou seja, um lucro real. O que a poupança não conseguiu e realmente ela raramente consegue superar a inflação. Mas só para lembrar, pessoal, que eu te falei que eu ia te dizer aqui, a gente precisa entender que em 2021 realmente foi um ano atípico, um ano em que a inflação estava muito alta, realmente ela chegou a bater aí de março de 21 a março de 22 10%, e que a taxa Selic ela estava muito baixa. Então, os títulos de renda fixa tiveram um prejuízo realmente considerado aí que de março de 2021 até março e até dezembro de 2021, a rentabilização subiu de 2,75% até 11,75%, o que, convenhamos, dá diferença no resultado quando a gente considera que a taxa Selic ela vai render Selic mais um percentualzinho de 1%, e outras aplicações ali, por exemplo, o CDB rende 110% do CDI, então quanto maior ele for, mais ele vai render em função daqueles 10%. Há diferença no resultado e esses 2 anos aí, sobretudo 2021, foi bem atípico.